ver aqui, já apertei para gravar. Vamos lá. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Eduardo Cardoso. Esse é um canal onde eu criei para poder desenvolver algumas habilidades pessoais, tentar me desenvolver profissionalmente em uma área que não é a minha área, né? Não é dentro da área de TI. Eu fui muito para a área de dados, né? Ciência de dados. E construção de jogos é realmente assim algo que eu conheço muito pouco, né? Então, eu justamente quero, pretendo, né, me desenvolver muito nessa área de jogos, por curiosidade, para tirar ideias da cabeça também. Então eu pensei assim, vou criar um canal no YouTube, vou começar ali um projeto, né, de construção de um jogo do zero, fazer né, um canal ali para poder mostrar o meu processo criativo, né, o meu processo de pensamento ah, e tudo mais, né? Então, e aprender, né, desenvolver junto com quem quer também se desenvolver, né? Bom, nesse momento são 0 pessoas inscritas no canal, mas eu creio que se a gente seguir um caminho de trabalho árduo, tanto aqui no YouTube, mas também no próprio projeto em si, eu acredito que as pessoas vão aparecendo e vão conhecendo um pouco do trabalho e, né, e produzindo junto. Essa que é talvez o grande propósito aqui do canal, né? O grande propósito que eu pensei quando eu criei esse canal, tá? Então, espero que juntos, né, a gente consiga tirar todas as nossas ideias do papel e tudo mais, mas principalmente consiga aprender, né, coisas novas, aprender a programar, aprender a codar jogos, né, e tudo mais. E, e hoje em dia eu, pelo menos, acredito que com IA a gente consegue pelo menos montar aquele MVP, né, que todo mundo precisa para poder lançar um jogo, lançar uma ideia, lançar alguma coisa. Então, a gente vai montar sim um estilo meio vibe coding, tá? Eu vou mostrar para vocês depois a minha área de formação, vocês vão ver. Mas eu não sou da área de TI, eu fui para a área de TI, eu acabei sendo, vamos dizer assim, aspirado por esse setor, né? E embora eu tenha uma facilidade muito grande com lógica e tudo mais, eu acabei, né, focando muito em um ponto da área da TI, né? Muito em um subnicho dentro da área de TI, que é a área de dados, né? Hoje eu sou analista de dados, mas justamente essa minha vontade de aprender outras áreas dentro da TI, como back-end, como montar APIs, aprender a desenvolver, ser um back-end que sabe ali mexer com a parte do banco de dados, depois a parte da API, das APIs. Então, tudo isso me chama muita atenção, eu tenho essa vontade de aprender, de querer me desenvolver, mesmo que eu aprenda só o superficial ali para eu poder ter uma noção,
Mas é aquela questão de não ficar para trás, né? Ainda mais na área de tecnologia que é uma é um mundo assim que se atualiza a cada semana, né? Se atualiza a cada dia. Então, a minha vontade de aprender sobre jogos, desenvolver jogos, é para eu também ter mais esse background também. E, enfim, e vocês também vão ver o jogo que eu estou me propondo a fazer aqui com vocês. É um jogo que eu tive como uma ideia há muito tempo atrás. E eu falei, bom, acho que agora já está na hora de eu desenvolver esse jogo, né, de forma assim, mais, mais estruturada, mais robusta, montando todo um planejamento de como fazer, de como desenvolver ele, e também montando um pós-planejamento, um planejamento pós-desenvolvimento, né? Um plano de divulgação, um plano de marketing, né? Então, a gente vai passar por tudo isso aqui no canal, tá bom? Bom, eu vou talvez voltar em tudo isso que eu falei nessa introdução, porque a ideia aqui é como é construir um jogo do zero até a sua posterior divulgação, tá? Então, nós temos uma linha, né, uma linha de trabalho, né, um cronograma de trabalho em que a gente tem um prazo para finalizar esse jogo, tá? Um prazo onde eu coloco assim, que até o dia tal eu tenho que estar com esse jogo publicado nas principais lojas, né, iOS e Android. Como ele é um jogo de cartas, eu não pretendo colocar em outras plataformas, tipo da Sony ou do, do Xbox, né? Para mim só importa ser mesmo iOS e Android, já para mim já tá ótimo já. Então, por ser um jogo de cartas, né? Então, até o dia tal, do mês tal, do ano tal, eu quero estar com o jogo publicado nas lojas e até o dia tal, posterior a essa publicação nas lojas, eu quero começar uma divulgação, tá, do jogo. Bom, dito isso, né, dito que a gente que a gente tem essas metas, esses macro entregas desse projeto aqui no canal, de desenvolver um jogo do zero, a gente precisa, né, estruturar isso de uma forma que a gente consiga evoluir semana por semana, tá? Então, o que eu me propus a fazer é todo domingo, especificamente às 10 horas da noite, pouquinho antes ou pouquinho depois, isso vai depender, claro, da minha rotina, mas todo domingo às 10 horas da manhã, 10 horas da noite, horário meu local aqui, tá? Nós estamos a 1 hora a menos de Brasília e São Paulo, então 11 horas horário de Brasília. Eu vou fazer essas lives para poder até me puxar a desenvolver o jogo, a desenvolver a ideia, tá? E aí, eventualmente, aparecendo pessoas, aparecendo espectadores, a gente vai mostrando todo o processo do pensamento que levou a gente que me levou, né, a criar o jogo do zero e tudo mais. E aí o pessoal vai assistindo os primeiros vídeos e assim por diante, para a gente poder ir desenvolvendo essa ideia, tá bom? Então, como eu falei, eu vou fazer agora uma apresentação formal do jogo, uma apresentação formal minha. Então, eu vou acabar voltando muito do que eu falei na introdução, mas é importante e vai ser só nesse primeiro vídeo. Nos próximos vídeos, a ideia já é
chegar na live já, ó, a gente precisa fazer isso hoje, bora fazer, papapá, e bora pegar aí as IAs e, né, e mão na massa, tá? Então, bora lá pra nossa, porque eu preparei para aula não, né? Eu tô com a cabeça de aula. Porque eu preparei para a live de hoje, para o vídeo de hoje, tá? Deixa eu pegar meu óculos aqui. Bom, deixa eu fazer uma apresentação formal da minha pessoa, né? Eu sou formado em administração por uma universidade federal. Ah, eu tenho pós em gestão pública, também por uma universidade federal. Então, a minha área de atuação, ela deveria ter caminhado muito para gestão, planejamento, ou até área financeira, ou área de marketing, operacional, mais como um gerente, um nível tático, alguma coisa assim nesse sentido. Porém, quando eu saí do ensino médio, o primeiro curso que eu fiz foi ciência da computação. Também na mesma Universidade Federal, eu passei para fazer ciência da computação. Então eu tenho uma certa aptidão com TI, tá? Hoje eu sei que assim, eu sei quase nada da área de TI, assim, porque esse mundo realmente é um mundo gigantesco, que você tem muito conhecimento sendo agregado todo dia, né? Mas eu abandonei o curso de ciência da computação, fui fazer administração, até porque na época eu precisava trabalhar, né? E nem tanto trabalhar, na verdade eu queria trabalhar até para poder pagar parte das minhas contas, mas tinha assim essa necessidade de trabalhar. E o curso de computação ele era período matutino e vespertino, então não tinha como eu trabalhar, né? Nem no estágio eu conseguiria, porque. Então eu fui fazer administração, terminei a administração, fui trabalhar no setor público dentro da área de TI desse setor público, né? E eu estou até hoje trabalhando nesse mesmo setor, nesse mesmo local, e sempre foi com a área de dados, né? Com a área de inteligência de dados, tá? No começo, por eu ter mais aptidão com Excel, na época eu já manjava fazer algumas. Nem formulinha, já sabia fazer algumas macro bem malucas assim, e uns VBA assim, bem, né? Bem doidinho assim, umas coisas bem. Eu tô falando de 12 anos atrás. Aí me colocaram nesse setor para eu poder ter para eu desenvolver alguns projetos de tratamento de dados do setor público, de algumas secretarias. E assim foi o meu trabalho, né? Depois eu já conheci lá em 2016, 2017 mais ou menos, 2018 na verdade, conheci a ferramenta Power BI da Microsoft, conheci a ferramenta ClickSense para poder desenvolver painéis, né, de gestão, né, dashboards. E aí eu entrei de vez nesse mundo de dados, de inteligência de dados, mas eu acabei fazendo alguns cursos também de desenvolvimento de software, né? Então, curso do framework Vue, né, com o Vuetify, que é um framework bem bacana assim para desenvolver aplicações web, né? Também fiz um curso de back-end com Node.js, lá em 2019. E que mais? Alguns cursos básicos assim de Python, de JavaScript, mas bem superficiais, bem básico mesmo. O grosso lá do meu conhecimento hoje é mais do que eu tenho de vivência, né? No dia a dia. A gente precisa desenvolver alguma coisa, então eu vou lá, me proponho a aprender e a desenvolver e tudo mais, né? Dito isso, então
quem eu sou? Eu sou um profissional que acabei indo para a área de TI e me apaixonei. Eu gosto bastante assim, da área de TI. Tenho, né, uma certa, uma certa, sei lá, uma aptidão para poder. Na verdade, eu tenho uma, um apetite, né, de aprender coisas novas, né? Então, assim, até mesmo dentro da área de inteligência de dados, eu não sou uma pessoa que entende de tudo, né? Entendo um pouco de Python, um pouco de Power BI, um pouco de ClickSense, um pouco de SQL, e assim a gente vai desenvolvendo, assim a gente vai criando as coisas, né? Então, essa minha característica que me propôs, por exemplo, a criar esse canal, é de saber que eu sou defasado numa área, né, na área de desenvolvimento de jogos, e eu tenho essa curiosidade em desenvolver jogos, né, eu tenho essa vontade também. Então, eu falei, por que não montar esse canal e criar junto, né, com pessoas que também queiram se desenvolver, com pessoas que também queiram e quem sabe, né, a, com a nossa, com a nossa, com a nossa, com os nossos vídeos aí, ela consiga desenvolver alguma coisa, né? Também cria, né, a vontade e o interesse de fazer também e fazer acontecer, né? Desenvolver o jogo, né? Bem, então é isso, né? Quem sou eu é isso. Então, acho que eu já falei o que eu cursei, o que eu faço hoje. Ah, o que eu vou apresentar no canal? Bom, gente, vocês estão vendo ali o nome do jogo, é Jaca Game. É um jogo que eu bolei há 6 anos atrás, eu acho. Deixa eu pensar aqui, 2018? Será que foi 2018? Acho que foi. Foi 2018 ali. Não é que eu bolei. Eu estava fazendo um curso de formação lá do Viu, e a gente precisava apresentar, né, uma espécie de jogo, não. A gente precisava criar um projeto, né? E eu falei assim, cara, eu não tenho nada para apresentar, eu vou bolar um jogo aqui. Eu sempre fui, eu e a minha família, a gente sempre foi uma família muito, assim, muito ligada a jogos de cartas, né? Na verdade, qualquer tipo de jogo, né? Seja ele de cartas, de baralho, jogo de tabuleiro, War, Banco Imobiliário, Bozó. Assim, quando a gente se encontra, né? A nossa família, quando a gente se encontra, geralmente a gente está ali jogando algum jogo. Pelo menos antigamente, né? Hoje nem tanto. Mas a gente costumava jogar bastante jogos, né? E truco, né? Enfim. E eu falei, cara, vou pensar numa variação aqui de jogos. Deixa eu pegar aqui o baralho. Eu lembro que na época tinha um baralho perto ali na minha mesa. E eu pensei num jogo. Fui ali testando o jogo, colocando uma outra, um outro ponto ali de pessoa para fingir como se fosse o meu adversário, né, na partida. Fui simulando ali um joguinho, né, de cartas e surgiu o Jaca Game, né? Não tenho nenhum orgulho disso, é só uma ideia inventada mesmo. E aí eu comecei a desenvolver o jogo em Vue, né? Depois a gente tinha que no final do curso a gente tinha que salvar no GitHub, criar hospedar ele no GitHub Pages, né? E, e feito isso, mostrar para pro professor, mostrar para a turma. E aí assim eu fiz o jogo, né? Desenvolvi o jogo, tá? Que depois eu vou até deixar na descrição da aqui do
da live. Eu vou deixar aqui o link pro jogo. Mas o que consiste o jogo, tá? Basicamente, o jogo consiste no seguinte: é você contra uma outra pessoa. Também é possível jogar entre 4 pessoas ou 6 pessoas, tá? Podendo ser cada um contra cada um, ou podendo ser dupla contra dupla, ou podendo ser trio contra trio, tá? Isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Qual que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo, pessoal, é você formar a palavra jaca nas suas cartas que você vai ter na mesa, tá? Você vai ter que ter obrigatoriamente 4 cartas na mesa, tá? Todas elas expostas para baixo, do jeito que está aqui a mesa do oponente, tá? Então você teoricamente não vê as cartas do oponente, mas você consegue ver as suas cartas, claro, elas vão estar expostas na mesa. Você pode pegar elas a qualquer momento para ver qual carta que ela é. No entanto, o seu oponente não pode ver as suas cartas e você não vê as cartas que estão na mesa do oponente, né? E o objetivo do jogo é simples, você tem que formar a palavra jaca, tá? Aqui a letra J, né? Aí aqui a letra A, aqui a letra K, letra K, e por último aqui com a letra A também, né? Então o objetivo é você formar a palavra jaca na sua mesa, né? Com as cartas que estão ali na mesa, tá bom? E aí o jogo tem algumas dinâmicas, né? Deixa eu apertar aqui para sair. O jogo ele tem algumas dinâmicas. Por exemplo, você, na sua vez de jogar, se começa com você ou se for a sua vez de jogar, você pode movimentar as cartas da sua mão. É porque eu não tinha nenhuma nenhuma forma de fazer isso no view que ficasse dinâmico, né? Só clicando o objeto, que é a carta 3 de ouros aqui, clicar e arrastar para o lugar do AIS. Então eu criei essas setas aqui, ó, tá? Mas as cartas da mão você consegue movimentá-las, né? Isso não tem mistério nenhum. Para baixar uma carta da sua mão para a mesa, aí existe uma regra que você só consegue baixar por uma vez só. Então eu cliquei aqui agora, ele baixou e trocou o Ás de posição com o Reis, certo? O Reis estava na mesa, foi parar na minha mão, e o Ás estava na minha mão, foi parar na mesa, na posição em que ele tem que ficar, né? Porque é jaca certinho, certo? Muito bem. Esse é um movimento que eu posso fazer durante a minha jogada, tá? Depois eu posso, por exemplo, querer uma carta da mesa do meu oponente, tá? E como que eu faço? Aqui no jogo que eu fiz usando o framework do Vue, você clica aqui em Challenge, né? Que é você desafiar o seu oponente por uma carta dele, tá? Você vai escolher alguma carta da mesa que você queira, tá? Evidentemente que como a gente está começando o jogo agora, não faz sentido nenhum o que eu estou fazendo, né? Porque eu não vi qual carta que ele baixou e para onde que ele baixou, tá? Mas, digamos que ele já baixou o J, tá aqui, ó. Eu clico aqui na carta, aperto em continuar e eu escolho uma carta da minha mão para poder desafiar com uma carta da mão dele, tá? Então vai ser carta contra carta, tá? Ele vai escolher uma carta da mão dele para poder bater contra a minha carta da minha mão, tá? Se a minha carta for maior, eu ganho dele. Ele tem que me dar a carta da mesa, tá? E ele perde tanto a carta da mão quanto a carta da mesa. 2 cartas novas do baralho vêm para compor a mesa e para compor a carta da mão dele, tá certo? Muito bem. Eu vou só exemplificar aqui. Se eu escolher o número 7, vou clicar aqui para desafiar. E ele mostra aqui embaixo que eu perdi o desafio. Ele já terminou ali de mostrar o log, né? Pessoal, releva, tá?
iniciante aqui no desenvolvimento, mas eu até criei uns logs aqui para mostrar. Então eu perdi o desafio porque a Bruna, que é a nossa adversária, usou um dama de espadas, tá? E eu usei um 7, né? Então a dama é maior do que o 7, tá? Mais para frente eu vou mostrar mais detalhes do jogo, mais regras do jogo, tá? Para vocês poderem entender a dinâmica do jogo e tudo mais, né? Mas assim, o ponto focal aqui nem é tanto o jogo em si, né? O ponto focal aqui além de desenvolver junto esse jogo, até para que vocês possam ter a, a né, ter um entendimento de como que eu penso para desenvolver as coisas, qual é o raciocínio que eu vou usar com as IAs para poder pedir, para ela poder me gerar, né? Eu vou mostrar também quais IAs que eu vou assinar para poder fazer, para poder desenvolver. E aí, a partir de alguns momentos, né, daqui para frente, tudo que eu aprender vai ser ao vivo, junto com vocês, tá? Eu não sei fazer uma coisa, eu não sei onde eu estou errando. A gente vai aprender tudo junto, gente, tá? Então, esse que vai ser, talvez, a parte mais bacana desse processo, né, que a gente, que a gente vai fazer, tá? Muito bem, então esse é o jogo. Mais ou menos essa é a dinâmica do jogo, né? Terminou, a Bruna fez apenas, ela movimentou a carta 7, tá? Que tá aqui, ó, da mesa, para o lugar da carta 5, né? Então ela passou daqui para cá. Opa, aqui estou apontando para o monitor, vocês não vão estar vendo, né? Mas ela movimentou da carta 7 para a carta 5, né? Aqui. E ela fez a jogada dela, comprou, né? Então, essa dinâmica do jogo, a gente vai olhando isso mais para frente, tá bom? Mas basicamente o jogo é esse, tá? Depois eu vou colocar o link na descrição também para vocês, caso queiram dar uma olhada, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Então, deixa eu marcar aqui o que já foi, né? Então, assim, quais são os meus objetivos principais com o canal? É justamente isso, é desenvolver, é me desenvolver, tá? Eu quero tirar também a ideia do papel, mas eu também quero tirar a minha, esse meu travamento em gravar vídeo, é uma coisa que é besta. Eu acho que para a gente se desenvolver, a gente precisa botar a cara a tapa, né? Botar a nossa cara a tapa, não ter vergonha do que está fazendo, né? A gente precisa, né, justamente fazer com que a gente vença, né, aqueles entraves que a gente tem, né? Então, talvez esse seja o principal objetivo do canal, né? É eu me desenvolver, tá? E se porventura vocês se desenvolverem juntos, pô, para mim vai ser uma alegria bacana, vai ser muito legal, vai ser bem, bem satisfatório, né? E tudo mais, né? Fechou aqui. Então, como que vai funcionar? Como que vão funcionar as lives? Basicamente esse primeiro vídeo aqui não é uma live, estou gravando, depois eu vou disponibilizar no canal. Até porque assim, eu ainda não dominei tudo que eu precisava dominar para poder fazer live, né, no YouTube. Então, eu ainda estou nesse processo de aprender, de, é, de entender como que funciona. E aí, possivelmente, não sei se já no domingo que vem já vai ser live, mas enfim, a ideia é, em algum momento, só live, chegar aqui domingo, 10 horas da noite, horário meu aqui, 11 horas, horário de Brasília, da noite, né? É chegar na live e falar, galera, ó, a gente parou aqui e vamos continuar, tal, tal, tal.
E é isso, né? E basicamente ir evoluindo, né? Domingo a domingo na construção do jogo, tá? Deixa eu ver se eu vou falar isso, tá? Aqui, eu vou falar sobre isso, tá? Então, eu coloquei ali estratégias para desenvolver o jogo de cabo a rabo. Então, o que eu quis dizer com isso? Uma coisa que eu pensei até, né? Eu vejo muita gente dizer, como desenvolver um aplicativo, como desenvolver um software, como desenvolver um web app, né, com tal tecnologia e tudo mais. Só que aí o cidadão, ele para o curso dele, né? Ele parava o curso dele até o momento em que ele terminou ali de rodar local, né? Ele estava rodando local ali com o VS Codezinho dele ali e terminava, ó, terminei. Ou muita gente até não terminava, né? Deixa eu só beber uma água aqui, galera. Então, o que acontecia? A galera gravava os vídeos e ia muito bem lá. Gravava vídeo 1, 2, 3, 10, 20, 30. Só que na hora de postar isso, né, na hora de, de, por exemplo, jogar nas lojas, tá, do iPhone, OS, criar uma conta no Facebook, páginas para poder criar uma página para aplicação, criar uma conta no Instagram para fazer isso, criar uma conta no TikTok, eles não faziam, né? Eles paravam aí. Tá? Eles paravam ali no desenvolvimento. Tudo bem, às vezes o propósito dele era mostrar como desenvolvia. Mas, pelo menos para mim, e eu acho que muita gente também, tinha essa necessidade também de, pô, eu preciso do além, eu preciso do como eu faço para fazer isso. E aí, quando você ia procurar um vídeo de terceiro de como subir a sua aplicação para a loja, às vezes você tinha que fazer alguma modificação na sua aplicação que não foi dita pelo vídeo original que você assistiu, tá? Porque no vídeo que você está assistindo ali do cara que está só ensinando a postar no. A subir o aplicativo, né, na loja, por exemplo, do Android, ele mostra especificamente com a realidade que ele está montando ali naquele momento. E aí acaba acontecendo que o, a pessoa fica desassistida, né? Quem está ali desenvolvendo o jogo ou desenvolvendo uma aplicação, alguma coisa, ela fica travada, fica ali parada, né? Então, a minha ideia é realmente pegar assim, é de cabo a rabo mesmo, né? Lá ele, mas pegar, desenvolver o aplicativo, desenvolver os aplicativos, tá? Depois, colocar nas lojas, disponibilizar nas lojas, pelo menos as primeiras versões. Depois, criar uma estratégia de divulgação, criar uma estratégia de marketing, uma estratégia de, sei lá, de funil, alguma coisa assim no sentido. Pegando um pouco de conhecimento que eu tenho, pouquíssimo, mas pode ser que ajude para alguma coisa na área da administração. Né? E fazer a divulgação, né? Fazer o que o pessoal chama de go to market, né? Fazer o ir para o mercado. Né? Então, aqui no canal eu vou fazer tudo, né? Do começo ao fim, né? Ao fim pelo menos desse processo, né? E aí, quem sabe Deus abençoando, vai que é uma ideia legal, vai que é um projeto legal, vai que é um jogo legal, as pessoas começam a se interessar, a gostar do jogo e enfim, e aí, né, Deus queira nos abençoar, mas o objetivo realmente mesmo aqui é ter esse momento de aprendizado junto com todos vocês, de desenvolvimento junto com vocês. Então, por isso que eu coloquei que é de cabo a rabo mesmo, é pegar desde lá do desenvolvimento do zero, tá?
desde definir as ferramentas que eu vou utilizar, as tecnologias que eu vou utilizar, se eu vou utilizar Unity, se eu vou utilizar outra engine para poder desenvolver o jogo, ou se eu vou usar um framework mesmo, alguma coisa, né, sei lá, um, um React, alguma coisa assim, até o momento em que eu divulgar isso, que eu começar a divulgar, né? Pô, o jogo tá pronto, tá na loja, só baixar. Eu vou, sei lá, impulsionar tal youtuber, né? Vou patrocinar tal youtuber para ele poder divulgar o nosso jogo. Eu vou, enfim, né? Então aí essas estratégias também vão ser discutidas aqui no canal para a gente poder ter todo esse processo de aprendizado junto, tá? E então é isso. Eu espero que isso seja uma motivação para vocês começar também, né? Que possam começar também no canal no YouTube, né? Por que não, né? E é isso, tá? Então, o que é o Jaca Game, né? Então, como eu mostrei para vocês aqui, ó, vou tentar finalizar essa partida aqui. Deixa eu colocar aqui o K no lugar do K, né? Então, eu já estou quase formado aqui a palavra jaca, né? Falta só o J e o outro A, né? O As, né? E vou sacar uma carta. Ó, veio o outro K aqui. E aí, na época que eu estava construindo essa aplicação, eu não coloquei nem delay, nem um time lapse assim para poder passar de turno, né, do meu para ela, né? Então, às vezes a coisa vem bem grossa assim na nossa cara, né? Mas a Bruna tá me desafiando, ela quer uma carta do meu baralho. Aqui ele mostra qual é a carta que ele quer. Ela quer o meu Reis de Ouros, né? Ela quer o meu Reis de Ouros. Então eu não vou deixar, tá? Apesar de eu ter um Reis aqui, né? Então eu posso deixar ela levar o meu Reis. Vou colocar minha carta menor aqui, tá? E selecionei ela, né? E vou apertar em continuar. E aí, pronto, ó, ela ganhou porque ela usou um 10 de ouros e eu usei um 5 de ouros, né? Então ela levou a minha carta da mesa, tá? E olha só o que apareceu na minha mesa, né? Porque lembrando, quando eu utilizo, quando alguém me desafia ou quando eu desafio alguém, eu perco uma carta da mesa ou não, dependendo do desafio, né? Mas eu perco uma carta da mesa ou não, né? E obrigatoriamente eu perco uma carta da mão, tá? Se alguém me desafia, tá? Se alguém me desafia e eu perco a carta da mesa e perco uma carta da mão, tá? Olha só o que apareceu na minha mão, ou na minha mesa, né? Apareceu ali para repor uma carta que veio do baralho, um ás, tá? Então já estou meio caminho andado, tá? É só eu jogar esse ás para cá, tá? Feito isso, eu já não posso mais movimentar nada na mesa, nem baixar nada da minha mão para a mesa, tá? Esse simples movimentação aqui também é contada como uma movimentação, tá? Depois eu vou preparar o reis aqui, ó, e vou deixar os 6 mais perto aqui da minha mão esquerda, porque era a forma como eu encontrei na época para programar, né? Porque quando eu vou sacar uma carta do baralho para poder passar a minha vez, eu perco a carta mais à esquerda da minha mão. Tá? É uma regra. Eu não posso ter mais do que 4 cartas na mão, eu tenho que sempre ter 4 cartas na mão. Então, na minha vez, eu posso tanto desafiar a Bruna, primeiro eu posso baixar uma carta para a mesa, né? É um movimento que eu posso ou não fazer, é uma escolha. E depois eu posso ou desafiar a Bruna por uma carta da mesa dela, ou eu posso simplesmente comprar uma carta e eu não desafiar a Bruna, tá bom? Essas são as movimentações que eu posso fazer na minha vez. Então eu vou comprar uma carta aqui, ó, perceba que eu vou perder o 6, tá? Ó, mais uma carta, veio um Q para mim, tá? Agora é a vez da Bruna, ela está me desafiando de novo. E ela está querendo, ó, a Bruna está desafiando e ela quer esta carta da sua mesa. Ela quer o 9 de espadas, que é o 9 que está aqui, ó. Eu que programei a Bruna, tá? Então, eu programei isso
galera, eu programei esse jogo lá em 2018, tá? Lá 2018 ou 2019, eu não lembro quando que foi o curso. Mas assim, eu fiz uma espécie de inteligência artificial, né? Bem artificial mesmo, né? Mas assim, na jogada anterior, eu movimentei, tinha um as aqui no lugar do 9 de espadas, e eu joguei esse as para a última posição da mesa, né? Mais à direita da mesa, certo? Porque é já K, né? Termina com as. E o 9 que estava naquela posição foi parar no lugar do as, né? Então, na IA que eu programei há 6, 7 anos atrás, eu, como eu não tinha como saber, porque teoricamente as cartas estão ali, né, apontadas para baixo, eu fiz assim só um random, tipo uma forma randômica, e eu pegava essas duas posições que foram movimentadas, que eu via a movimentação, né, e fazia um sorteio. Uma delas possivelmente é uma carta boa, né? Então a Bruna está desafiando com essa lógica. Uma das cartas deve ser boa, então eu vou escolher aquela ali. Então, aquela carta ali é uma carta boa, então eu quero ela. Né? Esse é o pensamento que a Bruna tem, né? E a Bruna, claro, é uma IA que eu criei lá atrás, né? Então, assim, ela quer o meu 9 de espadas. Eu sei que eu não preciso dessa carta, né? Então eu vou escolher, da minha mão, eu vou escolher o 6. O 6 de, é, de paus, né? Lá ele. E vou clicar aqui no 6, vou clicar em continuar. E ela ganhou porque ela usou um 9 de paus também, né? Lá ele. Aí para minha mão veio um 2, né? E para a mão dela foi lá o 9 de, 9 de espadas que estava na mesa, né? Então, para mim não tem problema nenhum, tá? Agora é minha vez, vou jogar de novo. Já estou quase para finalizar o jogo aqui, ó. Vou baixar o K. Vejo que falta só um J, um J para eu poder ganhar esse jogo, né? Vou colocar aqui o 2 mais a esquerda e vou comprar uma carta, tá? Vou comprar uma carta, vem um Q, né? É a vez da Bruna. Olha lá, a Bruna tá me desafiando de novo. E ela quer justamente o meu reis de paus, que tá aqui, ó. Tá? Eu não quero perder o reis, tá? Mas se bem que eu posso perder o reis, tá? Mas nesse caso eu não quero perder, por quê? Porque eu perco uma rodada se eu tiver que baixar o reis que eu tenho na minha mão, tá? Então, eu vou baixar, eu vou usar o Q no duelo, tá? Selecionei o Q aqui, apertar e continuar. Aí ele mostra que a Bruna perdeu o desafio porque usou um 9 de espadas, tá? Então eu usei um Q, ganhei dela, tá? Deixa eu ver. Para repor aquele Q que eu perdi, veio um 3, né? E nada mais a fazer. Deixa eu colocar o 3 aqui. Deixa eu colocar o 3 aqui. Vou sacar uma carta. A Bruna, nessa vez, na vez dela agora, ela só comprou uma carta. Então, ela passou de vez, tá? Vou comprar uma outra carta aqui. Ainda não veio o J que eu quero. Ó, a Bruna não me desafiou, só comprou uma carta, tá? Vamos lá então. Vou comprar outra carta aqui. Veio um 10. Vamos ver a vez da Bruna. A Bruna sacou uma carta, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu fazer um desafio. Eu vou desafiar aqui a Bruna e eu quero a quinta carta dela aqui, ó, da mesa. Vamos ver se ela já tem um valetes. Clicar em continuar, vou usar o 8. Porque se eu perder, né, é um 8, não é uma carta tão grande. Ó, eu perdi porque ela usou um valete de paus. Ou seja, ela tem um valete lá. Senão ela não teria usado o valete. Ou ela não teve a oportunidade de baixar ainda aquela carta. Ó, ela tá desafiando, ela ainda quer o meu reis. Tá? Eu não posso perder, eu vou usar um Q. Ela perdeu porque usou um 9 de ouros. Tá? Então, ela provavelmente tem um valete aqui. Eu vou desafiar ela, né? E vou usar dessa vez, quero a quinta carta dela. Vou usar dessa vez o reis.
Vamos ver? Você perdeu porque ela usou um rei de copas. Aí tem a valência dos naipes, tá bom? Mas eu vou falar sobre isso mais tarde, né? Mais pra frente. Ah, vamos lá. Vamos ver se ela tem outra carta alta para defender esse valete. Vamos lá, cliquei aqui. Vamos usar um 10. Você perdeu porque ela usou um coringa. Ela tem uma carta poderosa ali, tá? Ela já fez a vez dela, ela comprou uma carta. Vou desafiá-la. Vou querer o 5 dela, né? A quinta carta. E vou usar o Ás. Na minha valência de poder, o Ás está acima do Reis. Só tendo um Ás de copas ou de paus para poder vencer o desafio, né? Cliquei. Ela ganhou o desafio. Deixa eu ver por que ela ganhou. Espera aí. Que ela está me desafiando. Ó. Ainda que é o meu Reis. Vou usar meu Reis também. Ela perdeu. Deixa eu ver aqui, ó. Você perdeu porque a Bruna usou um Ás de ouros. Deixa eu lembrar aqui. Eu tô tentando lembrar também, porque faz há 7 anos atrás que eu desenvolvi o jogo. E eu acho que quem está desafiando não importa o naipe. Se são cartas iguais, quem está sendo desafiado ganha o desafio. Eu vou confirmar isso, mas a ideia é essa, tá? Acho que é mais ou menos isso. Vou desafiar ela de novo. Eu quero a quinta carta dela. E vou usar o quê? Ela usou um valete. Cara, mas tá difícil, hein? Vamos lá, deixa eu comprar uma carta. Opa! Veio o valete. Ó, ela quer o meu rei de ouros. Vou usar o 9. Aí, perdi o meu reis. Que sacanagem, né? Se eu tirar aqui o valete, né? E vamos desafiar ela. Aqui o 7. Vamos usar o valete. Perdi o valete. Parabéns, Eduardo. Vou baixar o valete aqui, tá? Bom, tá difícil para terminar, né? Vamos lá, sacar mais uma carta. Opa, veio o Reis. Vamos ver se ela vai querer me desafiar, né? Ela tá querendo me desafiar, mas ó, eu vou ganhar a partida, porque ela quer o meu 8 de espadas, tá? Eu vou colocar o 3 aqui, que eu posso perder esse 8, tranquilo. Ela quer esse 8 aqui, ó. Clicar e continuar. E finalmente vou vencer a partida. Olha lá. Quando eu baixar o Reis aqui para o lugar do 5, ele avisa que acabou e fim de jogo, tá? Parabéns, vitória minha, tá? Então é isso, pessoal. A ideia do jogo é, basicamente, eu preciso formar a palavra jaca. Olha ali as cartas da Bruna. Ela estava com J, com 10, com K e com 2. Estava faltando para ela 2 As, né? Lembrando que aqui, com a dinâmica do jogo, eu programei ele para o seguinte: as cartas perdidas em duelo e perdidas em descartadas, elas necessariamente têm que voltar para o baralho, tá? Para ser justamente retornada pro jogo, tá? Então, se o sujeito usou no duelo dele um as, né, significa que ele provavelmente já tem 2 as ali na mesa. Né? Ele tinha um as na mão, ele usou 2 as na mesa, então possivelmente ele já tinha os 2 as ali na mesa, já estava com os as formados, então ele usou o as ali no desafio, né? E ele perdeu o desafio, porque o cara, né, se bem que dificilmente ele vai perder com o as, né? Mas assim, se ele basicamente perde esse as, né? Se ele usa desafiando alguém e o cara também usa o as, né? Uma situação hipotética, né? Os 2 as volta para o baralho, é feito um novo embaralho e volta para o jogo, né? É claro que isso no programa, no jogo feito no sistema, tá? No jogo feito que é para jogar
vamos dizer assim, fisicamente, né? Uma pessoa contra outra ali com baralho físico. A dinâmica é, terminou as cartas do baralho, pega as cartas descartadas e torna-se um novo monte ali, tá? Mas enfim, né? Então a dinâmica do jogo é isso. O objetivo do jogo é simples, é formar a palavra jaca. Basicamente, o que você pode fazer quando é a sua vez de jogar? Você pode comprar uma carta. Primeiro, você pode ou baixar uma carta da sua mão para a mesa. Isso é opcional, tá? Aí depois você pode fazer um desafio contra o seu adversário ou outros adversários, tá? E você pode fazer o desafio, isso é opcional também. E o último lance é poder comprar uma carta, né? Se você desafiou, você não pode comprar uma carta. Simples assim, porque automaticamente a carta que você perde da mão, ela é descartada e aí vem uma carta do baralho. Então seria mais ou menos como se você tivesse feito uma compra no monte, né? E se você não desafia uma pessoa, você tem que obrigatoriamente comprar uma carta do baralho e descartar uma carta sua, tá bom? Com 3 pessoas, eu já coloco que seria necessário a utilização de 2 baralhos, tá? Com 4 pessoas, 2 baralhos eu acho que já seria o suficiente, mas 5 pessoas seria necessário adicionar um terceiro baralho, tá? E eu acho que 6 pessoas é o suficiente, é o máximo que dá para ter numa mesa. Até porque mais do que isso, eu acho que ficaria até quase impossível alguém bater, porque toda hora que alguém baixar uma carta na mesa, alguém vai lá, né, um dos outros 6 oponentes vai lá e toma a carta dele, porque nem sempre ele vai ter uma carta boa na mão, né? Os coringas podem estar no jogo, tá? E a valência, né, ou seja, as cartas mais fortes para as mais fracas, começa lá no Coringa, vai pelo As, depois o Reis, depois o Valete, depois a Dama, aí o 10, 9, 8, 7 até o 2, tá bom? O naipe não tem importância aqui, tá? Eu coloquei assim como. Eu tenho que só verificar se realmente não tem importância, mas a princípio até lembrei aqui agora jogando que realmente não faz sentido, tá? Lembrando, pessoal, que eu fiz esse jogo há 7 anos atrás, né? 6 anos atrás, 7 anos atrás. Então, muita coisa eu talvez tenha que relembrar, tá? No mais é isso. Acho que para falar sobre o jogo, né? Acho que foi tudo, né? Quando que ele foi inventado? Então, basicamente foi há 6, 7 anos atrás, quando eu fiz um curso de programação com um framework do Vue, né? Então, esse jogo foi inteiramente feito com Vue e Vuetify, né? Eu fiz ele basicamente assim, em questão de 6 meses, eu acho, desenvolvendo esse jogo, né? Então eu falo para vocês, se eu conseguir fazer esse jogo bem mal é mal, beleza, confesso. Mas se eu conseguir fazer esse jogo sair num framework Vue que não nem de longe é recomendado para criar jogo, eu tenho certeza que hoje, em pleno 2025, né, dia 30 de 11 de 2025, eu tenho absoluta certeza que esse jogo vai sair com o IA, né, com a utilização de IA, com os meus conhecimentos também, aquilo que eu já aprendi, né, até a forma de pesquisar melhor com IA, né, de fazer a IA nos retornar as, as melhores respostas, né, possíveis, né? Então, basicamente é isso. Acho que eu já até falei quais são as características do jogo, tá? Para esse primeiro vídeo é isso. Já está dando aí quase 1 hora de vídeo, né? Então, eu não vou me estender muito, né? Só faltou aqui eu falar uma parte muito importante do projeto, né?
que eu não coloquei aqui expressamente aqui nessa minha anotação do Notion, mas são as datas, né? Então, eu quero entregar o jogo nas duas plataformas, Android. Vou colocar aqui, ó, entrega do jogo na plataforma Android e iOS até o dia. Aí, esse é um objetivo meu, tá? Eduardo, mas é uma data muito longe, é uma data muito, né? Assim, você com certeza consegue entregar antes, você consegue fazer o esforço para entregar antes e tudo mais. Que data que é essa? Eu quero, até o dia 1º de agosto de 2026, entregar, né, essa, essas duas, esse jogo nessas duas plataformas, tá bom? E criar o plano de marketing total até o dia 31 de setembro de 2026, tá? E iniciar, né? Vou colocar aqui o go-to market, né? Ou iniciar no mercado, divulgar, fazer, a gente chama na TI de colocar em produção, né? Colocar o banco de dados para rodar, colocar tudo, deixar tudo certinho para fazer a inauguração do jogo no dia 1º, né, iniciar as operações do jogo, né, o go-to-market, no dia 1º de dezembro de 2026. Né? Então, essas são as 3 datas importantíssimas do jogo. Tá? Disso tudo que a gente está fazendo aqui no YouTube. Tá certo? Então, deixa eu até deixar destacado aqui. Tá? Eu vou colocar cores diferentes, porque são coisas diferentes. Tá? Coloquei aqui, na verdade. Vou colocar uma cor aqui verde. Então, entregar o jogo é puro desenvolvimento. Entregar o jogo nas plataformas iOS e Android, tá? E web também, né? Então, nós vamos ter uma página lá, um site, né, um site para poder jogar. E também no Android e no iOS, tá? Até o dia 1º de agosto do ano que vem, de 2026. Criar o plano de marketing, né? Plano de mídia, redes sociais, sei lá, kit design de logo, essas coisas assim. É tudo nesse período aí, mais ou menos. Por enquanto, eu vou usar tudo que eu fiz na época, né? Então, tudo que eu fiz naquela época. Então, vou aproveitar boa parte do material que eu fiz naquela época. Até o dia 31 de setembro de 2026. E iniciar as operações no dia 1º de dezembro de 2026, tá? Por que, Eduardo, você não faz antes? Isso aí é perfeitamente entregável em 2, 3 meses. Galera, o objetivo desse canal é isso. É live todo domingo, live de puro aprendizado, de puro conhecimento, né, se tudo der certo, se começar a ter audiência, né, os vídeos do canal, vocês vão ver que é eu aprendendo junto com vocês, tá? Então, assim, essas datas aqui é meio que uma forma de me cobrar. É uma forma de falar assim, ó, esse é um compromisso que eu faço comigo mesmo, não é nem com vocês, é um compromisso que eu faço comigo mesmo, tá? E até lá eu tenho certeza que eu vou estar dominando muita coisa, muito,
aprendizado, né? E, enfim, né? Para a gente poder tirar essa ideia do papel e principalmente aprender bastante, tá? Bom, deixa eu ver. Acho que para o primeiro vídeo é isso, né? Nós estamos iniciando aí o mês de dezembro de 2025. Então a gente vai poder fazer nesse mês aí 4 lives, né? São 4 lives, deixa eu ver aqui. A live do dia 6, a live do dia 13, a live do dia 20. Eu vou deixar gravado algo pro dia 27, tá? 27 de dezembro. E aí a gente volta com as lives lá no dia... Opa, falando errado as datas, estou olhando sábado. A live do dia 7, a live do dia 14, a live do dia 21, se eu não me engano, acho que eu vou já estar viajando. Ou não. Eu vou confirmar. Mas a princípio a gente tem 3 lives esse mês. E a gente retorna no ano que vem, no dia 4, com a primeira live do ano. Pro dia 28 eu vou deixar algo gravado aí, tá? Mas, enfim, é isso. Beleza? Bom, sejam bem-vindos mais uma vez. Espero que o que a gente vai fazer aqui possa te encorajar, possa te incentivar, que eu possa te servir como um, um instrumento, né? Lá ele, para vocês poderem também tirar seus sonhos do papel, tá? Mesmo que seja uma ideia boba, galera, mete o pé, sabe? Vai atrás, vai desenvolver, vai fazer, porque ninguém vai fazer por você, tá? Ninguém vai pegar a, a, a sua ideia, o seu jogo e falar assim, não, deixa que eu faço. Né? Ninguém vai fazer isso, tá? Então, não espere nada do mundo, de verdade. Assim, no mundo é você e você, né? E isso basta, isso tem que bastar, tá? Então, é isso, tá? É uma excelente semana para vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, beleza, galera? Um abraço.